Você já teve algum diário na vida? E se eu te falar que manter um diário espiritual pode ser uma prática muito poderosa e simples de te ajudar a ter mais foco na oração e ser mais grato em tudo? Pois é, esse é um canal para te mostrar os comos da nossa jornada com Deus. Como crescer espiritualmente, como estar mais perto dele, como se manter constante no devocional. E por isso, hoje vamos falar sobre como usar um diário espiritual e os benefícios disso para sua vida. Vem comigo? E aí, gente bonita, bora falar disso daqui, ó. Diários! Eu amo, eu espero que você também goste. Caso você só clicou nesse vídeo tentando entender qual o propósito disso, você está no lugar certo. Estou aqui para te falar sobre a importância, a relevância maravilhosa de termos o nosso diário espiritual. Totalmente diferente daquele diário de adolescente que a gente fica, oi, querido diário, hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo. Não tem nada a ver com isso, tá bom? Mas é assim uma coisa perfeita, maravilhosa. E eu tava esses dias pensando na importância dos meus diários para minha vida espiritual, para o meu crescimento, para tudo aquilo que eu vivi até hoje com Deus. E eu achei assim uma oportunidade maravilhosa de trazer para vocês, né, tudo aquilo que eu vivi. Vou mostrar um pouquinho da minha jornada nesses diários e, claro, vou te trazer aqui essa opção de como você pode usar, por que você pode usar. Quero te incentivar mesmo a começar a fazer isso aí no seu dia a dia, no seu relacionamento com Deus. Então, primeira coisa, eu quero te falar a importância, o porquê você deveria ter um diário. Gente, uma das coisas mais importantes é que a nossa memória é muito fraca, pelo menos a minha. Então, passa algum tempo, né, eu não me lembro mais de coisas que o Senhor já fez por mim, de orações que eu já tive resposta do Senhor. Então, quando eu tenho, né, registrado algumas coisas no diário, orações registradas, eu posso depois me voltar para eles e ver o quanto o Senhor já me abençoou, o quanto eu vivo respostas de orações hoje em dia, né? Coisas que eu pedi lá atrás, hoje eu estou vivendo e eu posso ser mais grata. Então, se você tem um pouco de dificuldade de ser mais grata ao Senhor, ou você reclama demais das coisas, você quer mudar isso, o diário pode te ajudar demais nesse sentido. Além do mais, se você começar a escrever as suas orações, esse tempo de conversa com Deus, você vai conseguir focar muito mais ali na oração, porque é muito fácil, né, a gente vaguear a mente assim e ficar distraído, pensar em outra coisa. Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade, às vezes estou orando, mas estou pensando numa coisa que eu tenho que fazer mais tarde. Lembrei disso. Então, quando eu estou escrevendo, a minha mente foca ali num grau absurdo. Então, é ótimo de verdade nesse sentido. Outra coisa muito importante também é a gente pensar no valor que isso tem. Pensa, gente, em... Acho que, se não me engano, eu li um livro de John Wesley. Se a gente pensar nas Confissões de Agostinho, imagina se eles nunca tivessem escrito, né, a relação deles com Deus na vida deles, né? Se eles não tivessem registrado a jornada deles para a gente, quanto que a gente já está perdendo, né? De tantos cristãos maduros, importantes aí para nossa fé, que nos deixaram relatos incríveis, impressionantes da jornada deles com Deus, de como eles aprenderam. Então, assim, eu tenho realmente muitos livros que eu já li que foram, assim, incrivelmente importantes para a minha vida com o Senhor, e eles estavam ali relatando aquilo que o Senhor fez para eles em oração, como eles cresceram nisso, o que aconteceu na fé deles ao longo do tempo. Eles simplesmente escreveram, e isso foi maravilhoso para as próximas gerações que somos nós. Então, eu não estou te dizendo que pessoas irão ler o seu diário depois, né? A não ser que você deixe que isso aconteça mais para frente. Mas, gente, isso é realmente importantíssimo para a nossa fé, para aumentar a nossa fé, realmente perceber o quanto Deus faz por nós ao longo do tempo, como nós fomos amadurecendo, né? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, esse daqui, gente, ó, eu comecei como diário mesmo, assim, só de anotar coisas da vida. 2007. Tava na sétima série. Ai, como eu era novinha, meu Deus. E aqui, ó, eu ficava falando, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo e tal. Então, são coisas impressionantes para mim que quando eu leio, eu falo, ah, gente, eu não escrevi isso. Que mente pequena. Como eu cresci, como eu aprendi, como Deus me ajudou a melhorar na vida, nos sentimentos e pensamentos. Então, é ótimo para você ver mesmo, assim, a sua jornada com Deus. Então, sem enrolações, vamos lá. Vou mostrar para vocês tudo aquilo que eu aprendi nessa minha jornada de escrever diários desde muito novinha e como, né, eu comecei a fazer isso com Deus e foi maravilhoso para mim. E um detalhe, fica no vídeo até o final porque eu vou ter assim, ó, um bônus
maravilhoso, um presentão que eu quero entregar para vocês e vocês vão entender melhor no finalzinho do vídeo. Eu quero assim que você aproveite muito, é algo que eu tenho guardado comigo há anos, literalmente, mas eu quero compartilhar com vocês. Então, sério, fica até o final para você entender e aproveitar essa bênção que eu quero compartilhar com vocês. Então, gente, primeira coisa aqui que eu quero mostrar para vocês, e esse é o único motivo de eu ter trazido esses diários que não eram diários espirituais nem nada do tipo, mas eu quero mostrar para vocês coisas que eu peguei, né, dessa época de diário normal e eu trouxe para o meu diário com Deus lá de orações. Então, por exemplo, ó, eu colocava coisinhas, né, de lembrança mesmo, ó. Eu até percebi que eu tinha colocado a minha medalha de ouro dos Jogos Interclasse. Eu ganhei no jogo de vôlei, ganhei ouro. Então, eu tinha colocado aqui, ó. É uma boa coisa para você se lembrar, né? Ó, sorvete, palito de sorvete, eu coloquei aqui. Ai, gente, isso é muito antigo, meu Deus do céu. Passaporte do Hop Hari, olha isso. Então, eu fui colando, né? Eu sempre fazia isso, colocava algumas coisas importantes. Aqui, ó, um curso, 12 dias para edificar sua vida. Então, eu ia colando coisas assim, e realmente, quando eu bato o olho, eu já me lembro de alguma coisa importante, especial, ó. Uma fita aqui, acho que era algum presente, não me lembro. Ó, dia do meu aniversário. Alguma coisa que eu ganhei de presente e ficou a fita aqui para lembrar. Então, isso é uma coisa que eu peguei e trouxe aí para o meu diário com Deus. Aqui também, ó, nesse outro de 2009, ele tem papel de bala. Isso aqui, ó, letra de uma amiga minha, se eu não me engano. Cartão de coisas que eu vivi na igreja. Aqui também, ó, lembrança de chá de bebê, meu Deus do céu. Então, eu fazia muito isso. E aí, a primeira dica que eu quero dar para você, se você tem alguma coisa física que vai te ajudar a lembrar daquele momento especial que você teve com Deus ali, guarda e coloca no seu caderninho aí, no seu diário, porque sério, isso é muito afetivo mesmo para sua memória quando você voltar a ler, certo? E aqui, ó, esse tem todo o meu coração. Isso daqui já é o diário espiritual mesmo. E assim, basicamente é um diário que eu colocava orações ou reflexões que eu tinha. Então, vamos lá. Uma coisa que eu faço muito é realmente escrever ali a minha oração como se fosse uma carta. Então, Deus, hoje eu tô sentindo isso, hoje eu tô pensando aquilo. Ou então, eu estou preocupada com tal coisa que está acontecendo na minha vida, mas eu quero descansar no Senhor, me ajuda a confiar, me ajuda, sabe? Essas coisas você vai escrevendo ali como se você estivesse falando mesmo para Deus a sua oração. Uma forma de fazer isso. Outra coisa que você pode fazer é anotar coisas que Deus te fala. Então, aqui, ó, já vou mostrar para vocês exemplos. O que você pode fazer anotando o que Deus fala para você? Então, você orou tal coisa. Então, você pode falar, hoje orei por isso. E Deus me respondeu tal coisa. Aí você escreve o que Deus te falou lá. Então, eu vou te dar aqui um exemplo, ó. Eu geralmente colocava em outra cor de caneta, né? O que Deus falava. Então, assim, uma coisa já muito importante, ó, porque não vai dar para enxergar, basicamente, e isso é uma coisa triste, uma dica séria. Não escrevam de lápis no diário se vocês quiserem que eles durem no tempo, porque fica tão apagadinho depois, você sofre para entender o que você escreveu, ó. Aqui, ó, tipo, não dá para enxergar direito. É de 2013, tava de lápis, então, triste. Não escrevam de lápis. Mas vamos lá, vou achar aqui um exemplo para vocês que eu tenho, que eu sou apaixonada nele. Ele faz muito sentido para mim até hoje, e aí eu escrevi diferente a cor da caneta. Não achei exatamente esse exemplo, mas vou mostrar aqui, ó, tá tudo de rosa. E eu coloquei um tracinho para diferenciar o que que eu falei e o que que Deus falou. Então, esse é um exemplo maravilhoso, ó. É tudo que Deus me falou nesse dia 28 de... Que mês é esse? 28/9/2015. Isso aqui é o que Deus me falou e eu anotei também, porque é uma coisa que eu tinha pedido para Deus, que ele me chamasse pelo nome. Era uma coisa que eu queria, assim, eu acho que eu ouvi alguma palavra a respeito de Samuel e aí alguém ministrou sobre isso, de Deus falar com você, te chamando pelo nome, sei lá, por algum motivo eu pedi para Deus fazer isso e aí ele fez nesse dia, eu anotei que ele falou, Camila. Se você pudesse escolher entre ter tudo como era antes ou o que você é agora, com tudo que fez você crescer e estar como está hoje, o que você escolheria? Então, primeiro contexto aí para vocês, era uma época que eu estava um pouco reclamona e chateada, assim,
porque tudo estava diferente na minha vida. Pessoas tinham ido morar longe de mim, coisas estavam, sabe, mudando num grau muito absurdo. Eu estava incomodada, estava chateada, não gostava daquelas mudanças. E aí Deus me falou isso: você prefere agora o tudo que você cresceu ou antes? E eu respondi: hoje. Aí ele falou: pois foi por isso que nada ficou como estava. Cada pessoa envolvida nisso tudo também cresceu. Todo mundo cresceu. Camila, de novo. Eu sei o que é melhor para você. Não importa a dificuldade, importa que você chegue onde eu quero que você chegue. Importa que eu esteja contigo em todo o tempo e que haja crescimento no processo. Camila, eu sei o que é melhor para você. Fica bem, você vai chegar lá e eu estarei com você. Aí eu botei assim um tracinho, uma setinha e coloquei Deus, coraçõezinhos. Ah, gente, fala sério. Isso é muito precioso, você lembrar exatamente as palavras que Deus falou com você. E sério, se você não anota, você vai esquecer. Então, é uma ótima oportunidade você nunca esquecer coisas que Deus te falou, promessas que Deus te fez, você anotar aí no seu diário. Outra coisa que você pode fazer também é anotar palavras que Deus te deu através de outras pessoas. Então, outro exemplo aqui, ó, para vocês, essa daqui, ó, essa folhinha, eu tenho a lembrança certinha aqui que eu fiz. Na minha igreja, teve um dia lá, num culto, que uma irmã foi usada por Deus para falar várias coisas, assim, para a igreja inteira. E aquilo ficou muito forte na minha cabeça. Eram instruções mesmo dele para a igreja, de como a gente deveria agir, que coisas iriam acontecer no nosso meio. Promessas, assim, incríveis. Aí eu cheguei em casa, voltei no YouTube da transmissão do culto e escrevi palavra por palavra do que Deus falou, para eu me lembrar, porque, sério, eu ia esquecer facilmente. Então, eu literalmente fui ouvindo, parando, escrevendo. E aí aqui tá, ó, é assim que digo, dois pontos. E foi tudo que Deus falou, eu anotei aqui. Você pode fazer isso quando alguém te falar, né? Lá no meio do culto alguma coisa. Então, um hábito que eu tenho para eu ter condição de lembrar depois quando chegar em casa. O pessoal me falou tal coisa ali no culto. Isso aconteceu esses dias, acho que foi umas 2 semanas atrás. Veio alguém e falou comigo especificamente ali uma palavra de Deus pra mim. Morri de chorar, lógico. Só que aí eu falei, meu Deus, eu preciso anotar isso de alguma forma. Aí eu pego o meu bloco de notas ali do celular e já anoto. Deus falou isso, 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 isso. Chegando em casa, eu passo pro meu diário e pronto, ficou ali guardadinho, salvo, pra eu não me esquecer nunca daquilo que Deus falou. Porque Deus cumpre, gente. Isso é maravilhoso. Deus cumpre as promessas dele, só que a gente esquece muito fácil disso. Então, se você anota, você vai depois só glorificar de pé por tudo que Deus faz na sua vida. E outra coisa importante que você pode fazer também é isso. Anotar no celular, no seu bloco de notas. Eu tenho uma área específica dos meus blocos de notas que são ocultas, né, ou arquivadas. Então eu deixo ali numa cor diferente, coloco no arquivo ou deixo oculto, que aí eu sei que são coisas que Deus falou para mim, orações que eu fiz para Deus em algum momento e que eu não escrevi. Eu também tenho um problema nas mãos e tem dia que a minha mão tá super mal, assim, doendo horrores, e eu não tenho condição de escrever. Aí eu anoto no celular ou anoto no computador, sei lá, onde eu conseguir acessar ali sem realmente escrever à mão. Então aí uma dica para você que não curte ter caderninhos soltos, guardados, né? Ó, esse daqui as páginas estão todas amareladas, tá triste a situação, ó, porque é muito antigo. Eu comecei a escrever ele. Vamos ver. Comecei a escrever 2012, né? E terminei no ano de 2017. Olha só quanto durou. Então, eu não escrevia todos os dias, mas coisas muito importantes, muito sérias ali, eu colocava. Então, tem memórias de madrugadas que eu passava com Deus, tem muita coisa preciosa aqui. E aí eu ia escrevendo os dias mais importantes, assim, que eu sabia que aquilo não podia, né, fugir da minha mente. Eu precisava lembrar daquilo. Aí eu anotava. Então, muitos anos, né? Desde 2012 até 2017, eu fui anotando. E é sério, é a melhor coisa que eu poderia ter feito na vida. Então, gente, eu quero mesmo que você perceba o quanto isso pode te ajudar no seu crescimento, porque você vai anotando ali lições aprendidas, desafios que você superou. Então, eu tenho, assim, realmente registrado aqui coisas importantes de épocas muito desafiadoras na minha vida, na época que eu pensava em começar a faculdade, mas eu não sabia como. Depois, nossa, entrei na faculdade, meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego e os desafios que eu tive ali. Então, tá tudo anotado, registrado
quando eu quiser, eu posso voltar e me lembrar daquilo. Então, eu comecei, né, quando criança, só anotando mesmo coisas muito idiotas, não fazia nenhum sentido escrever aquilo. Tipo, hoje fui dormir na casa da minha amiga. E só. Depois, nesse diário grandão aqui, ó, esse daqui, eu começava a escrever e eu achava, ó, tá escrito assim: Oi, meu amor. Pra mim, eu tava escrevendo pro meu futuro marido. Gente, ignora a mente de adolescente. Eu escrevi achando que meu futuro marido iria ler tudo aquilo. Só que depois de um tempo foi passando, eu falei, gente, mas ele vai ter que ter muita paciência para ler tudo isso, né? E graças a Deus que eu desisti dessa ideia absurda, porque, gente, eu tenho 29 anos. Imagina o ser humano ler todos esses diários, esses registros, desde que eu tinha, sei lá, 10 anos de idade. Coitado! Então, graças a Deus, né? Deus me iluminou e eu comecei a escrever só para Deus mesmo e foi maravilhoso. E aí, quero trazer mais exemplos aqui para vocês que vocês podem escrever. Esse meu caderninho aqui, ó, é o que eu tenho usado hoje. Estou usando ele desde 2023. Deixa eu ver. Desde 2023, eu ganhei de aniversário no ano de 2022. E aí comecei a usar no próximo, né? Que eu faço aniversário em dezembro, então eu falei, não, vamos começar no comecinho do ano. E aí o que acontece? Nesse, ele já não é um diário assim tão de orações escritas. Eu uso ele no devocional. Então, por exemplo, eu coloco aqui a passagem que eu já mostrei ele em algum vídeo aqui, vou deixar nos cards se você quiser. Eu estava mostrando como fazer devocional, né? E usei ele. Então, eu anoto o que eu li na Bíblia, o que eu aprendi, o que eu achei mais legal na escritura e formas de eu aplicar aquilo na minha vida. É uma forma de fazer o seu diário espiritual? É. Só que aqui ele não se baseia só nisso, né? Então, por exemplo, tem dias que eu anoto a música que eu ouvi, ó. É uma letra de uma música, ó. Em inglês, eu amo muito. E nesse dia, ó, nossa, sério, esse dia foi maravilhoso, eu me lembro muito. Então, coisas afetivas, assim como músicas, te fazem lembrar na hora, ó. Então, esse dia eu li Cânticos 2, 10 a 13. Eu estava estudando esse livro, eu lembro disso. E aí eu coloquei o que eu achei mais legal na leitura. Coloquei que era o chamado para ir com ele e sair da zona de conforto, a certeza que é dada sobre o fim do inverno e a época das canções, o desejo de ter a sua companhia. Aí aqui eu anotei aquela música do Elevation Worship, que fala How sweet it is to trust in you, Jesus. Como é doce confiar em você, Jesus. E nesse dia eu chorei horrores, né? Lembrando, assim, do amor que Deus tem por mim, na certeza de conhecer Ele, de confiar nele. Foi muito precioso esse tempo que eu tive com Deus. E aí eu anotei aqui uma oração. Quero confiar plenamente de todo o meu coração, o que significa ter 0% de medo, 100% de paz, do que o que quer que me aconteça será o melhor para mim. E aí eu fui descrevendo assim algumas coisas. Então, você pode colocar coisas específicas que vão te lembrar depois, né? Orações também, mas coisas que você aprendeu no devocional, você pode anotar ali, músicas, uma palavra que você ouviu da igreja, né, que te fez pensar em alguma coisa ali no culto, você vem aqui e anota. Tem várias formas de você fazer isso. Não existe uma forma certa, assim como não tem uma forma certa de devocional, não tem uma forma certa de usar o seu diário. Você usa do jeito que você quiser. Se você é aquele de desenhar, desenha bastante, porque isso vai te fazer lembrar. A memória da gente é maravilhosa nesse quesito de visualizar alguma coisa. Então, se você anota, se você registra, depois que você volta para ver aquilo, rapidamente sua memória já vai para aquele dia e você fica. Ai, que dia bom! Nossa, que tempo bom que eu tive com Deus! Nossa, aquele dia Deus me respondeu aquilo e meu Deus, sabe? É maravilhoso de verdade. Esse daqui, ó, ele tá usado assim umas 10 páginas, ó. Tudo isso daqui eu não usei. Mas ele é parecido com esse outro Eu e Deus aqui, muito parecido também. É um diário de oração com mensagens da Stormy Omartia, não sei como é que fala o sobrenome dela. Então ele tem aqui uns trechinhos de coisas, ó, que você pode pensar e um bom espação para você anotar as suas experiências, as suas orações. Eu usei pouco ele porque eu comecei a não escrever muito à mão, porque foi uma época que eu estava com muito problema na mão, né? Eu tenho túnel do carpo, então ela dói demais quando eu escrevo. E eu comecei a anotar tudo no celular, ou então anotava dias específicos mesmo, assim, uma vez na vida, outra na morte. E aí eu já começava a anotar
nesse daqui, que era mais os devocionais e menos orações, porque eu não estava aguentando escrever toda a minha oração, doía muito a minha mão. Então, você faz aí do jeito que você achar melhor e vai te ajudar muito. E eu desafio você a começar a usar um diário hoje, se possível, e fazer isso por pelo menos 30 dias. Depois você volta aqui nos comentários e me diz como é que foi a sua experiência fazendo isso, tá bom? É um desafio para sua vida, 30 dias usando um diário. Você não precisa usar literalmente todos os dias, mas nesse período de um mês, anota tudo que for importante e relevante para sua vida com Deus. E eu tenho certeza que vai fazer uma diferença absurda. Eu quero muito que você aceite esse desafio aí. Ai, Camila, mas eu não tenho um livrinho, um caderninho bonitinho como o seu e nananã. Gente, olha esse daqui, ó. Eu usei ele, era caderno que era dado na escola, na prefeitura de São Paulo. Tipo assim, não tem problema. Pega o caderno que você tiver e vai anotando. Pode ser uma agenda, né? Eu fazia isso em agendas também, básicas, e você simplesmente anota. Não precisa de um lugar chique, não precisa de nada muito especial. É simplesmente um caderno com folhas que você vai usar. Não precisa nem ser linhas pautadas ali. O importante é você despejar os seus sentimentos, seus pensamentos e aquilo que Deus falar com você naquele lugar e pronto, acabou. É isso. E eu disse que se vocês ficassem no final, vocês receberiam um bônus aí e eu vou cumprir a minha promessa. Então, olha só, isso aqui é muito especial para mim e eu quero muito que abençoe a vida de vocês. É por isso que eu vou compartilhar. Eu escrevi um livro há alguns anos já. E ele é basicamente, deixa eu mostrar de volta. Ele é um compilado de muitas anotações que eu tenho aqui nesse diário específico. Então, eu anotei, literalmente, transcrevi algumas orações, transcrevi alguns períodos aqui que eu passava com Deus, compartilhei ali nesse livro e eu fui colocando, né, algumas partes onde eu entendia que era aprendizado para minha vida e eu poderia compartilhar com outras pessoas. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Ele é dividido em algumas partes. A primeira é sobre crescimento e intimidade, e aí na introdução eu coloquei: a seguir você terá minha primeira anotação nesse diário. Não me lembro bem se eu tinha outro na época, mas sei que foi aqui que resolvi escrever seriamente para Deus. Aí mais para baixo coloquei: aqui você verá meu coração, orações realmente sinceras, que por vezes podem te parecer exageradas e dramáticas, mas que eram exatamente o que senti na época. Então aqui tem, ó, anotações de 17/11/2012, depois 2013, e aí um papo sobre nossos pais. Então eu falei um pouco sobre a minha relação com os meus pais, que em algum momento foi um tanto conturbada, não porque eu brigava com eles, mas eu ficava me sentindo muito incompreendida, eu, sabe, ideias de adolescente. Mas que, né, depois de amadurecer, eu aprendi muito, eu cresci muito na linguagem de amor dos meus pais, na minha linguagem, como é que a gente deveria se relacionar com os pais. Então, eu coloquei aqui uma bela de uma reflexão a respeito disso. Então, eu coloco aqui o que eu escrevi literalmente no diário e coisas que eu aprendi com isso, né, desses dias, explico algum contexto e vou falando. Então, tem várias questões, assim, muito importantes, muito sérias. Ele literalmente era um livro que eu queria publicar, né? Então, ele não é super grande, mas daria para ser publicado. Eu até, inclusive, enviei para algumas editoras que, inclusive, aceitaram. Mas eu nunca tive dinheiro para bancar tudo aquilo, era horrores de dinheiro, continuo não tendo. Só que mesmo se eu tivesse hoje, eu entendi de Deus que eu não deveria publicar assim, né, cobrando de alguém para ter acesso àquilo. Eu deveria compartilhar com as pessoas, com o mundo. E hoje aqui nessa plataforma que eu estou tendo um pouquinho mais de acesso a mais pessoas, eu senti que eu deveria compartilhar com vocês. Então, meus amores, bora na descrição desse vídeo e você vai ter acesso a esse e-book maravilhoso e cheio do meu coração para vocês e de aprendizados valiosos com isso. E eu acho que ele também vai te inspirar a começar o seu diário de oração, de verdade. Então vai ter ali um compartilhamento do Google Drive mesmo. Vou deixar basicão só para você abrir e conseguir ir lendo aí. Acho que vai dar para você baixar também no seu celular e você vai lendo aí aos pouquinhos. Não é gigante, mas também não é super pequenininho. Dá para você ler aí em algumas semanas. E eu tenho certeza que isso vai te fazer crescer muito, porque são experiências, né? A gente aprende com o testemunho dos outros. Eu tenho certeza
que a experiência de outras pessoas com Deus nos fazem crescer também. Foi assim que eu cresci muito, lendo diários de orações de outros tantos irmãos aí. Lendo as confissões de Agostinho, por exemplo, como que eu cresci. E, né, eram coisas que ele vivia com Deus, a jornada dele de até entender realmente quem Deus era para a vida dele, o que ele deveria viver, como ele deveria agir. Aquilo me ensinou demais. E eu realmente, quando comecei, falei, vou escrever isso daqui, vai ser um livro. Eu pensei, eu preciso abençoar outras pessoas com aquilo que eu aprendi. É esse o motivo também de ter começado o canal, sabe? Então, eu tô aqui para compartilhar as minhas experiências, a minha jornada com Deus e te inspirar a ter a sua também. Esse aqui foi o primeiro diário, né, desde 2012, que eu falei, vou ter relacionamento íntimo com Deus, porque antes eu ia para a igreja com os meus pais, eu já tinha aceitado Jesus, já tinha me batizado, só que eu não tinha intimidade com Deus. E eu falei, nossa, eu preciso parar com isso, eu preciso ser madura, eu preciso crescer, eu preciso viver com Deus de verdade, né? E foi através desse lindo diário maravilhoso, em todo o meu coração, que eu entendi isso, que eu desfrutei do que era se relacionar com Deus. Então tem muita lição aqui, né? Desde começar falando, eu quero aprender mais de Deus, ó. Então as primeiras páginas são mesmo de crescimento, né? Eu falei, oi Deus, eu tô feliz com o Senhor por tudo que está me ensinando nesse começo de ano. Tô aprendendo tanta coisa boa com o Senhor. Muito obrigada por isso. Então aqui, ó, eu só fui relatando mesmo as coisas que Deus estava me ensinando. Tem anotação de um início de jejum que eu fiz de bolacha. Eu era viciada em traquinas, em bolachas recheadas. E eu fiquei um ano sem. Foi a coisa mais difícil da minha vida na época. Mas eu consegui, então anotei. E aí fui colocando coisas aqui interessantes, ó. Mês para ficar junto da Bíblia por um mês inteiro. Então era um projeto que eu vi lá do pastor Lucinho, sabe? Era adolescente, né? Então eu levava a Bíblia em todo canto, levava no ônibus, levava para a faculdade. Foi muito interessante. Então foi assim realmente a minha jornada com Deus e todo o meu crescimento está ali, super precioso para mim, de verdade. E eu tenho certeza que vai te ajudar, vai te inspirar, te abençoar demais. Então não deixe de acessar o link da descrição e pegar para você aí todo esse meu aprendizado compilado num e-book cheio de amor. Bom, então se eu pudesse, gente, eu de verdade mostraria assim página por página, né? Literalmente com a minha letra, que antigamente era horrível, foi dando uma leve melhorada ao passar do tempo. Então aqui são muitas lembranças e muitas coisas legais que eu poderia mostrar para vocês, mas tem coisas que são muito íntimas e também tem coisas que eu já mostrei, já, né, deixei todo o ouro lá no livro. Então vai lá que você vai receber muito de Deus e vai ter bastante acesso a tudo que tá por aqui. E claro, quero te lembrar o desafio de 30 dias. Pratica aí pelo menos por um mês para você criar o hábito e você ver como isso pode te ajudar. E depois não esquece de vir aqui nos comentários me contar o que você tem achado do livro, como isso te abençoou e te inspirou de alguma forma aí, certo? Um beijo enorme, gente. Bye!